Salvador do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. O Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 1 até o versículo 4. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Eterno. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, grave isso, e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado em nome de Jesus. Amados irmãos, noiva do Cordeiro, primeiro eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que se encontram presentes, que vieram ao culto nessa noite para nós aprendermos da palavra. Um dia de chuva, calor ao mesmo tempo, uma semana pesada, tensa para o nosso estado, para o Rio de Janeiro, em que só faz com que a gente enxergue e sinta com mais propriedade a proximidade do fim dos tempos. E tão oportuno nós detalharmos, aprendermos, termos uma curiosidade, não simplesmente por saber, mas por ter a expectativa redentiva da nossa fé, que é o retorno glorioso de Jesus. E isso se dá no estudo da escatologia. E nós precisamos, de uma maneira teológica, termos muito bem discernido, ou muito bem claro em nós, a linha escatológica do tempo. Como acontecerão os eventos, em que era nós estamos, quando acontecerá a primeira ressurreição, a segunda ressurreição. Nós precisamos biblicamente termos esse ensino muito bem claro em nós. Porque, às vezes, perguntas simples, amado, nós fazemos a alguns irmãos e eles têm dificuldade. Por exemplo, até o fato de você perguntar quando que foi a primeira vinda de Jesus, que está descrita aqui. Não sou muito bom de desenho não, amado, mas isso aqui é tipo uma manjedoura com um bebezinho. Aí você pergunta, quando que foi a primeira vinda de Jesus? E alguns irmãos têm dúvida. Não digo nem daqui, mas você dialogando com outros irmãos de outras comunidades até, você pergunta, quando que se deu a primeira vinda de Cristo? Mas como assim? Não, a primeira vinda. Quando que foi a primeira vinda? Então nós precisamos ter isso muito bem documentado teologicamente, para que a gente possa ter argumentação acerca da nossa fé. Então, eu tentei desenhar o máximo possível aqui para que a gente possa, na medida do possível, compreendermos a linha cronológica da escatologia, do fim dos últimos tempos. Então, a primeira vinda de Cristo se dá aqui, amado, quando o Verbo se faz carne. Aqui se dá a primeira vinda de Cristo. E só há a primeira e a segunda. E por que é importante nós sabermos disso? Porque a linha escatológica pré-tribulacionismo argumenta que a segunda vinda de Cristo se dá em duas fases, ou em duas etapas, dependendo do irmão que vai estar debatendo. E eu sempre gosto de frisar isso, amado, que a própria escatologia não é uma doutrina que eu não sou dogmático, ou seja, eu não mato nem morro, eu não escrevo em pedra, eu escrevo de lápis. Alguns argumentos eu escrevo de lápis. Por que você escreve de lápis, pastor? Porque alguns textos em si das Escrituras, acerca da escatologia, eles são difíceis. Eles são um pouco nebulosos. Mas há outros textos que são muito claros, amado, muito específicos. E esses nós precisamos, de fato, termos uma apologética muito bem forte acerca do que as Escrituras dizem. Então, essa referência aqui é principal. Quando se dá a primeira vinda de Cristo? Quando o Verbo se faz carne. Evangelho de João 1, no versículo 14,
nós temos essa afirmação, onde que a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. E João ratifica, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versículo 21 em diante, o evangelista escreveu assim: e ela dará à luz a um filho e lhe disporá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, ou seja, confirmando a profecia de Isaías, em que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e ele já viria com o nome. Qual o nome? Emanuel, traduzido Deus conosco. Aqui, a vinda do Verbo. Na Epístola de João, no capítulo 1, ele escreve algo interessante. Ele diz assim em 1 João 1 até o versículo 3. E o que era desde o princípio, ele apontando lá para o Evangelho de João, no capítulo 1. E lá na Epístola de João, a primeira epístola, do capítulo 1, do versículo 1 em diante, ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos. João está falando, eu vi o Verbo. A palavra criadora, lá do Gênesis, ela que se encarnou, habitou entre nós, veio aqui. Eu vi, ou nós vimos com os nossos olhos. E o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Irmão, você consegue tocar uma palavra? Você não consegue. Mas quando o Cristo se encarna, a gente tem que verbalizar essa palavra muito bem. Quando o Verbo se encarna, ele diz: as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, Cristo, a palavra, estava com o Pai na criação, e ela se manifestou, se revelou. Versículo 3. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o Verbo se faz carne, habita entre nós, e ele tem um propósito, ele tem uma missão. Qual? Redimir a raça humana, salvar a raça humana. Nós vimos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, que era algo muito específico profetizado acerca de Jesus. E ela dará à luz a um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso passa pelo quê? Pelo Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho se dá pela vida, que se dá na vinda, na primeira vinda, vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, o Calvário. Não há salvação se não tivesse a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Abra só em 1 Coríntios capítulo 15. Vai comigo aí, rapidinho. 1 Coríntios capítulo 15. Me ajude aí, meu irmão Marcelo, por favor, meu amado. A partir do versículo 1. Alto, bem, em bom som, toda a força do seu pulmão. 1 Coríntios 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Ok, então nós vimos aqui o fundamento doutrinário do Evangelho. Olha como é que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto. O que também vos notifico, irmãos, o Evangelho. Ele vai explicar o que é o Evangelho. Ele vai explicar o que é o Evangelho. E que já vos tenho anunciado, o qual recebeste, no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos. Salvos através de quê? Do Evangelho. Evangelho de quem? De Cristo. Aí ele vai dizer a especificidade do Evangelho, como eu preguei domingo agora, a singularidade do Evangelho, que diz aqui assim, ó, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado. Ou seja, o Evangelho tem que ser exposto, como a Escritura diz. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo foi o quê? Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Por que era Paulo para a Escritura? Porque os profetas já tinham falado. Então, a morte dele é o cumprimento profético. Era necessário o Calvário. Aí ele aponta para a morte, versículo 4, e foi sepultado. Por que ele diz sepultado? Porque lá em Isaías 53 diz que ele é posto numa sepultura, que não era dele. E de quem que era? De Nicodemos. Aí ele vai dizer assim, ó, e foi sepultado, e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que é importante, amado, essas argumentações? Porque, olha, parte da conclusão dele, leia aí, Marcelo, pra gente, ó, no versículo... Acho que falei errado para vocês, foi José de Arimateia. José de Arimateia. José de Arimateia. Leia aqui, ó, versículo 13. 13. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, note que é extremamente importante a vida, morte, sepultamento, mas a ressurreição de Cristo. É extremamente importante para o Evangelho, mano, porque se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Não haveria expectativa, não haveria esperança. E por que é importante também a ressurreição de Cristo? Porque ele é a primícia entre os que dormem. E quando ele é assunto aos céus, o próprio Paulo diz aqui, ainda em 1 Coríntios, que ele foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte dele, mas alguns já dormem também. Porque Cristo, quando ele se apresenta ressurreto, glorificado, ele paga a nossa dívida, mas ele dá algumas instruções importantes, das quais ratificam acerca do que ele respondeu para os discípulos em Mateus 24. Vamos lá em Atos, vocês vão entender. Vamos lá em Atos. Por que eu abri em Mateus? Porque em Mateus os discípulos estavam o quê? Estavam perguntando a Jesus acerca de quando aconteceria o que ele tinha dito, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas em Atos, ele ainda, com seu corpo glorificado, por meio do médico Lucas, o único gentil que escreve o Novo Testamento, o médico Lucas, nosso irmão, ele escreveu assim em Atos capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas,
sendo visto por eles no espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? A do Espírito Santo, que ele diz lá em Lucas 24, 49. E que de mim ouviste, versículo 5 de Atos 1. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muito depois desses dias. Ou seja, já era 40 dias. No 50º, o Espírito Santo viria. Então ele está falando, não muito, vocês vão ser batizados. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Por que eles fazem essa pergunta, amado? Eu pergunto a vocês agora. Hein? Por que vocês acham que eles fazem essa pergunta? Porque achou que o governo dele era político. Sim. Alguma coisa, Marcelo? Pensa outra coisa? Eles esperavam um Messias que fosse guerreiro, que fosse expulsar os romanos, que fosse restaurar o trono a Israel, que nem o irmão falou. Sim. Alguém pensa outra coisa? Diferente? Por que eles fazem essa pergunta? Não é a pergunta semelhante que eles fizeram lá em Mateus? Não é isso? Não é a pergunta? Ó, aqui em Mateus, ó, vamos voltar lá. Fica aí em Atos, deixa que eu vou lá. Mateus, ó. Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, eles estão esperando a restauração de Israel. Cristo morre, sepultado, aparece ressuscitado, e eles falam, é agora ou não é? Quando que vai ser? Aí Jesus, calma, Atos, versículo 7, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Sempre quando você lê, amado, essa palavra aqui, testemunha, lembre-se de que no grego, essa palavra testemunha significa Marte. Então, Jesus, vocês vão receber o meu Espírito, e através do meu Espírito, vocês vão ter a capacidade de testemunhar a ponto de, se possível for, morrer pela fé. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Evangelho vai ganhar o mundo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Quem está sendo elevado às alturas? Cristo. E uma nuvem o recebeu, o ocultando a seus olhos, estando com os olhos fitos no céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco. Entendemos que é o que aqui? Um anjo. Versículo 11. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, amado, preste atenção. Se os anjos estão falando assim, olha só, da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir após a sua ressurreição, será da mesma maneira que ele voltará. E como que ele explicou que ele voltaria? Lá em Mateus 24. E como que ele vai voltar? Da mesma maneira que ele subiu. E como que ele subiu? Nas nuvens. Nas nuvens. Só que eles perguntaram o negócio seguinte, eles perguntaram, que sinal se dará da tua vinda e do fim? É onde Jesus começa a explicar, lá em Mateus 24.
Eu vou falar os sinais para vocês. Guerra. Eu botei até errado aqui, ó. Guerra, rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos. Eu vi uma notícia muito rápida essa semana. Eu acho que teve um terremoto de alguma magnitude aí que tocou muito forte no Brasil. Não sei se vocês viram essa notícia. Terremotos, falsos cristos, falsos profetas. Aí as pessoas perguntam, em que tempo nós estamos? Nesse tempo aqui. Essa é a nossa era atual. Essa aqui, ó. Esse é o momento que nós estamos aqui. Exatamente aqui. Guerra, rumores de guerra, pestes, fomes, terremoto, falsos profetas, falsos cristos. Isso sempre houve? Sempre houve. Mas de acordo com a proximidade da última semana de Daniel, que não é uma semana de dias, é semana de anos, esses eventos aqui vão pegar maior proporção, maior volume, maior intensidade. Nós veremos essas coisas aqui muito mais intensas, acontecendo em maiores proporções, de maneira que a gente não deve se assustar. Porque Jesus fala assim, olhar isso, mas não se assuste. Porque a mistério que tudo isso faz o quê? Aconteça. Uma contração, né? É uma contração. Por quê? Toda mulher que está, o Breno Fernando usou esse exemplo, toda mulher que está a ganhar um bebê, ela anseia por esse momento, ela quer esse momento, ela deseja esse momento. Só que conforme vai se aproximando o momento do bebê nascer, as dores vão aumentando, as contrações também vão vindo. O médico fala, olha só, o bebê, ele pode nascer no dia, hoje é dia 30? Dia 10 de novembro. Mas ele dá especulação. Mas ele realmente não sabe nem o dia e nem a hora que o bebê vai nascer. Ele especula. Por que ele especula? Por causa dos sinais, das evidências. Então, a igreja não vai ser pega de surpresa porque ela está, ou deveria estar, atenta aos sinais. O mundo não vai perceber, a igreja vai perceber, mas a igreja não vai saber nem o dia e nem a hora. A igreja não vai saber nem o dia nem a hora. Mas as evidências do sinal, irmão, vai ser muito claro. E quando tudo isso aqui começar a se intensificar, amados, guerra, rumores de guerra, morticínios em grande escala, pestes, como a gente sofreu em 2019, 2020, 2021, pestes terríveis que assolou o mundo, parou o mundo, fome, terremoto, em grande escala, caos global, caos. Os governos mundiais, eles vão se unir para quê? Para tentar trazer equilíbrio ao mundo. O mundo está em caos. Por que o mundo está em caos? Porque a Terra, a Bíblia diz que ela está o quê? Ela está o quê? Gemendo, amado. E por que a Terra geme? Vamos lá, Romanos capítulo 8. Quem achar pode ler. Por que a Terra está gemendo? Vou dar a dica, hein? A partir do versículo 19. Ajuda aí. Alguém depois me dá um copinho d'água, por favor? Pode ler? Pode ler. A partir do 19? Isso. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é essa manifestação? A gente tem que se perguntar para o texto. O que é essa manifestação? A terra aguarda com ardente expectação Dos filhos de Deus. dos filhos de Deus. E o que é? O que poderia ser? Alguém sabe? Alguém chuta? O que a terra está esperando? Dos filhos de Deus. Pregação do Evangelho. Não. A terra aguarda os filhos de Deus serem glorificados.
glorificados, porque na glorificação do Filho de Deus, a terra ela vai ser redimida. Continua. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que é o pecado. Que é o pecado. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sim. Lembra quando Adão peca? O que Deus diz? A consequência do pecado de Adão? Uma delas. Amaldiçoa a terra. Maldita será a terra. Pum! Recebeu, por causa do pecado. Recebeu. Maldita. E o que a terra se tornou? Um ambiente hostil, amado. Não precisava nem de chuva. A Bíblia não relata a chuva antes da queda. Chuva. Tempestade. A Bíblia não relata que tinha nem espinho. Depois do pecado, espinho, abrolho, ou seja, elementos que vão nos machucar, nos ferir. Eu lembro muito quando eu era pequeno, eu corria atrás de pipa, que eu corria atrás de pipa nos morros e tem um mato, Fernando sabe como é, sapê, né, Fernando? Ele tem um pinhãozinho ali, se você pisar naquilo ali, aquilo ali furar o teu pé, meu amigo, acabou. Inflama, dói que é uma barbaridade. É isso que a terra começou a proporcionar. Dor, ferimento. E ela não está confortável na situação. Ela quer voltar ao seu estado original. Continua. Você está no versículo? Agora 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Opa, a redenção do nosso? A glorificação. Então, o verdadeiro cristão, ele, irmão, por mais que esses eventos aqui irão acontecer em maior escala, a expectação dos filhos de Deus é: Cristo está voltando. Eu anseio a volta do meu Senhor. Eu vejo com os sinais, com as notícias, com as evidências que a terra apresenta, que o meu Salvador próximo está de voltar. Só que essa crise que acontecerá em toda a terra fará com que os governos se unam para estabelecer a ordem, mano. Porque o homem acha que pode estabelecer a ordem. E ele vai fazer. Sabe o que ele vai fazer? Que Satanás ele vai incitar o homem do pecado, o filho da perdição. Por quê? O anticristo, ele é nada mais, nada menos que um plágio de Cristo. Como Cristo é conhecido como Filho de Deus, o anticristo, ele será conhecido como filho de quem? Filho do diabo. O homem do pecado, o filho da perdição, o filho da perdição, que virá com todo o poder e eficácia de quem? Satanás. Então ele virá como redentor do mundo, trazendo a salvação do mundo mediante esse caos aqui que estará acontecendo. E quem que proporciona todo esse caos? Quem que faz guerra? O homem. Por que o homem faz guerra? Por causa do pecado. Rumores de guerra, ou seja, ameaça. Quem que faz? O homem. Doença, consequência do pecado. Muitas delas criadas pelo próprio homem. Fome não era para existir, porque a terra produz muito. Mas por que tem fome? Por causa de quem? Do homem. Terremoto é a terra gemendo. Falsos profetas é o homem distante de Deus. Falsos cristos, pessoas que se levantam falando a não verdade de Cristo. Mentiras. Então o homem vai tentar resolver o caos que ele mesmo cria, por causa do pecado. E esse cidadão aqui, chamado homem do pecado, filho da perdição, ele se manifesta dentro de um acordo dos 10 chifres. E ele começa singelo, pequeno, fazendo o que? O pacto, a aliança. Mas para isso a gente precisa concatenar algo. O quê? Quando se apresenta o anticristo, próximo está da nossa redenção. Mas o que se é ensinado é que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas só que tem algo interessante. Por quê? Porque se a igreja não passa pela grande tribulação, também ela não vai ver o anticristo.
Por quê? Após a grande tribulação, vem um arrebatamento, mas só que eles dizem que o arrebatamento é antes. Mas será que é? Será que é isso que a Bíblia diz? Entende? Só que até antes do arrebatamento, tem a ressurreição. São coisas simultâneas, mas cada um na sua ordem. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, abra comigo. Eu julgo esse texto aqui, amado, como um dos textos centrais. Centrais. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 1. Havia uma dúvida na igreja de Tessalônica. E Paulo ele vai sanar essa dúvida, vai responder. E ele diz assim: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vinda aqui é parousia. Toda vez que você vê escrito vinda, parousia, fala de uma vinda visível. Uma apresentação visível. Então ele está dizendo: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Por que ele diz isso aqui, amado? Porque estava vendo aflição, irmão. Vamos trazer um evento. Imagina os nossos irmãos, porque há cristãos lá na Ucrânia. Começa aquelas guerras lá e tal, aquela coisa toda, aquela perturbação. Eles já passaram pelo período das pestes violentas que assolou primeiro o continente europeu, e uma guerra violenta começa, entre aspas, um sensacionalismo, sim ou não? Começa. Não, mas profecia, Cristo não sei o que, as pessoas começam o quê? Se mover. Sair do fundamento doutrinário. Paulo aqui está exortando a igreja: não se mova facilmente. Não saia facilmente, quer seja por espírito, ou seja, por uma pessoa, por alguém, quer por palavra, quer por epístola, ou seja, uma carta doutrinária, como de nós, ou seja, alguém escrever como se passando por nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. E ele vai dar os elementos que precedem a vinda de Cristo. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. A mesma coisa que Cristo disse lá em Mateus 24. Porque, irmão, isso aqui é fundamental. Porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia. Mas, e se manifeste que o homem do pecado, o filho da perdição. Então, o que não será assim? O que não será assim? A vinda de Cristo. Ela não acontecerá sem o quê? Sem que antes venha a apostasia. E por que virá a apostasia? E quem que deixa de crer? Os cristãos. Por que eles vão deixar de crer? Por quê? Eles vão abandonar a fé. Uma boa parte da cristandade vai abandonar a fé. A Bíblia fala das 10 virgens, as loucas e as prudentes, uma com azeite, outra sem, não se preocupa. E fala da vinda do noivo, olha só, a vinda, a parousia, o retorno de Cristo. Umas vão se desleixar na fé, não terão, mas há um motivo pelo qual, não é simplesmente um sono espiritual não, amados. A manifestação, a apresentação ou a ascensão do anticristo
na primeira apresentação dele, seduzirá boa parte da população. Mas a igreja que está atenta, ela vai perceber o cenário. Quando a igreja perceber que essa pessoa, o anticristo, ela já está no cenário, opa, Paulo diz, escrito está, que não será assim, sem que antes venha a apostasia. E por que vem a apostasia? Porque o anticristo ele se levantará contra a igreja. E boa parte da cristandade, o que vai fazer? Vai o quê? Vai se render. Vai recuar, mano. Vai recuar. Vai se render. Vai apostar da fé. E vai perseguir os santos. Perseguindo os santos, vai cumprir-se a Escritura. A ascensão do anticristo, e o apóstolo Paulo deixa isso aqui muito claro, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste. Esse manifestar o anticristo vai se apresentar, ele se apresentará, ele fará o acordo, ele estará em ascensão, ele governará, ele trará o equilíbrio, ele trará a paz, e quando disserem paz e segurança, aí eles dirão o quê? Repentina destruição. É onde o camarada bota a cara. Aí ele quebra o acordo. Onde ele quebra o acordo. Quebrando o acordo, o que ele faz? Perseguição. E todos esses que se apostataram da fé estarão junto com ele, entendendo que a igreja é um empecilho para a paz da terra. Ele vai perseguir a igreja. Aqui, ó, Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, ó: e ele firmará o concerto com muitos por uma semana. Lembra que é semana de anos? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A partir daí, amado, que ele quebra, ele começa a perseguir os santos de maneira implacável. Implacável. Referências: Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 19 a 21. Depois da guisa de informação, você pode deixar aí. Leia Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3. Daniel 7, 8 e 9. Mas ouça o que está escrito aqui em Daniel 7, 19 a 21. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também 10 pontas que tinham na cabeça, e da outra que subia, e de diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos, e os vencia. E os vencia. Apocalipse capítulo 13 afirma isso aqui. Apocalipse 13, versículo 4. Em diante. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Amados, a proposta que Satanás fez a Jesus, ele vai fazer o anticristo. E a proposta era: todos os reinos eu te dou, se prostrado tu me adorar. Quando o anticristo ele aceita a proposta de Satanás, ele se coloca como a referência de adoração. Quem estará adorando a ele, estará adorando a quem? Satanás. Porque ele é um plágio. Ele é um plágio de Deus. Nós adoramos ao Senhor a pessoa bendita de Cristo. Mas Cristo e a palavra dele abomina a imagem. Como Satanás ele gosta de afrontar Deus, o que ele vai fazer?
uma imagem. E todos esses que vão adorar ele estão indo contra o Senhor. E o texto diz: e adoraram o dragão, por isso que vão adorar o dragão, porque vão adorar a imagem da besta, que deu a besta de seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Como o nome do arcanjo Miguel, que significa quem é semelhante a Deus. Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca de proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, e adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, esses que não têm o nome escrito, eles vão adorar. A igreja não vai adorar. E o fato da igreja não adorar, ela será alvo dessa perseguição. Daniel 7, 21 e 25 diz assim: e eu olhava e eis que essa porta fazia guerra contra os santos e os vencia, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, 1 ano, e tempos, 2 mais 1, 3, e metade de um tempo, 3 anos e meio. E aí, amado, quando isso começa a se cumprir, essa perseguição, essa assolação, próximo está o que? A nossa redenção, a vinda. Que quando tudo isso aqui estiver no seu ápice, próximo estará a vinda do nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo, amado. Muito próximo. Volta lá para a Epístola de Paulo. A gente não terminou de ler ela. Ela é importante. Tessalonicenses. Versículo 3. 2 Tessalonicenses, versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Nós já entendemos por que virá essa apostasia. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, olha isso aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou se adora. Lembra que ele vai mudar os tempos, as leis, as estações? Por que ele vai fazer isso? Porque ele quer transferir toda a adoração para quem? Para ele. Ele quer transferir toda a adoração para ele. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Então, ele quer toda essa glória, ele quer toda essa adoração. Versículo 5. E aqui, amado, tem uma polêmicazinha aqui, tá? No versículo 4, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer ser Deus. Neste texto aqui, se há a interpretação ou o entendimento que haverá a construção do terceiro templo, e a partir daquele ambiente ali, retornando os sacrifícios, retornando todo o sacrifício levítico, a ordem levítica, sacerdotal, e a partir daquele ambiente ali, ele tomará posse e se assentará lá, querendo a adoração que compete ao Senhor. Tem essa interpretação, esse entendimento. É um pouco nebuloso crer de maneira literal nesse aspecto. Penso eu, tá, mano? Penso eu. Por que eu penso eu? E talvez os irmãos, ou até os irmãos que nos acompanhará,
que nos acompanha pode pensar diferente, por isso que eu disse, eu não escrevo em pedra. Por quê? A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos e a igreja de Cristo, ela entende isso. Ela entende que a adoração a Deus não está ligada a uma estrutura. E a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos o templo de Deus. O fato de assentar no templo de Deus, amado, não significa que haverá uma estrutura antiga, que era a do templo, voltando para Satanás vir, e isso afrontará a igreja. Não faz muito sentido, para mim não faz. Não faz muito sentido teologicamente. O fato de assentar fala de governo, fala de domínio. Ele quer dominar quem? A igreja de Deus, trazendo adoração para ele. Então, há essa perspectiva, e essa perspectiva do retorno do templo, do sacrifício levítico. Aí eu te pergunto, o que interfere a mim e a você o sacrifício levítico? Não interfere em nada a nossa fé. A gente entende que o sacrifício de Cristo, ele veio, foi feito e é o suficiente. Ponto. Quer ver? Ó, vem aqui na minha mente agora, Hebreus 9. Quer ver esse texto aqui? Hebreus 9. A gente lembra muito, né, do versículo 27, mas olha que importante o versículo 28. Olha que importante o versículo 28. Hebreus 9, 27 e 28. E como os homens estavam ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, outra coisa. A gente lê isso aqui e a gente entende de que maneira? O homem morreu e ele vai ter o juízo direto com Deus. A maioria interpreta assim, não é isso? Mas não é isso que esse texto aqui quer dizer de maneira clara. Para onde que ele está apontando? Para o trono branco. O trono branco. Por que o trono branco? Porque olha o versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, ou seja, sacrifício suficiente para salvar todos. Mas ele tira os pecados de muito. Muito quem? O que crê. Olha o que ele diz. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Salvação. E quando ele fala de salvação aqui, é redenção. Porque quando ele diz que ele vai aparecer a segunda vez, é para cá que ele está apresentando. Aqui, ó. A sua segunda vinda. Então o que ele diz? Ele aparecerá sem pecado. Por que sem pecado? O que ele quer dizer? Cristo pecou? Não. Mas ele se fez pecado por nós. Então é isso que ele quer dizer. Agora ele vai aparecer a segunda vez para a salvação. Quando que se dá a salvação? Na sua segunda vinda. Pastor, Diga-me. com relação à construção do templo, assim, o que eu tenho de entendimento seria que o templo sendo reerguido, eles vão pensar que o anticristo é o Messias, que seria o Jesus Cristo, mas é o anticristo. E a partir de então, eles perseguiriam os cristãos, porque os judeus não acreditam que Cristo é o Messias. Sim. E a igreja divulga que Cristo é o Messias. Sim. Então, eu tenho essa base assim de entender que essa construção do templo seria física, porque não pelo sacrifício. Sim. Porque para eles voltarem a sacrificar, porque eles não acreditam no sacrifício perfeito de Cristo. Então, poderia ser a reconstrução para que desse, tipo assim, uma razão ao povo judeu. Nós não falamos que não era o Cristo, não sei o quê. Aí, a partir de então, eles começassem a perseguir os cristãos. Diretamente ao povo judeu, aí sim. Entendeu? Aí sim. É um aspecto. Entendeu? Por isso que eu não escrevo em pedra. Porque eu também entendo que o templo do Senhor é o povo humano. Sim, sim. Que crê no Senhor. Sim. Perfeitamente. Então, assim, tem esse aspecto? Tem. Pode ser dessa maneira? Pode. Mas isso terá alguma conexão direta com a igreja? De maneira alguma. Mas com o judeu, sim. Até porque, por exemplo, eu estava lendo Apocalipse essa semana, e a Bíblia fala do trono de Satanás, que está em Tiatira, se eu não me engano.
Está lá. É. Oi? É. Pérgamo. E você vai estudar aquelas igrejas ali, onde elas estão situadas, na Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. É um estudo grande e profundo, amado. É muito nítido pelas escrituras que possivelmente o homem do pecado ele venha dessa região. É muito possível. Por isso que eles citam Macron, o genro do Trump. Então, nós temos que estar atento nessas características. Possivelmente venha dessa região. E atuando dessa região será o seu local de governo, a sua base de comando. A partir de lá. Mas não é isso que eu quero me ater agora. Vamos lá em Tessalônica. Eu parei em qual versículo? 4. Isso. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, e somente há um. Depois eu vou abordar esse assunto especificamente. Há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o quê? O iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Quando que ele destruirá o anticristo? Na sua vinda. E por que ele vai destruir na sua vinda? Porque estará nesse ápice aqui, ó. Qual ápice? O ápice da grande tribulação, a grande perseguição à igreja. Uma situação que nunca houve nem tampouco haverá. E olha como é que o Senhor destruirá ele. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, esse cuja vinda é a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Abra aí, por favor. Então, aqui em 2 Tessalonicenses, nós entendemos que a vinda de Cristo, o arrebatamento, não acontece antes da apostasia e nem antes da manifestação do anticristo. 1 Tessalonicenses 4,16 em diante, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Lembra lá de Atos? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai descer com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, vai fazer o quê? Ressuscitarão primeiro. Opa! Então isso aqui é a ordem dos eventos. Quando Cristo vem, aqui, acontece primeiro evento, qual é? A ressurreição. Esse evento aqui é o que vai acontecer na parousia, na vinda de Cristo. A primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é a ressurreição de quem? Dos que morreram em Cristo. Dos que morreram em Cristo. Isso aqui é importante gravarmos. Os que morreram em Cristo. Aqui Paulo deixou muito claro, ó, com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, quando ele diz nós aqui, é a igreja. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados. Juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Então, os mortos de todos os tempos que morreram em Cristo vão ressuscitar na vinda de Cristo. Cristo vem nas nuvens, ele volta da mesma maneira que ele foi. Os mortos ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Só que, lá em 1 Coríntios, Paulo vai dar detalhe dessa transformação de nossos corpos. Oi? É isso que eu ia perguntar agora. Fala aí. Ele vai falar que o corpo humano vai ser revestido da incorruptibilidade, né? Sim. É nesse momento, para poder subir aos ares os que já morreram. Né? Exatamente. Vamos lá, 1 Coríntios, amado. um. 15. 51. Não, tem alguns outros textos aqui que é interessante a gente ler. Então vamos lá, ó. Vou repetir para a gente pegando. Metade da última semana, grande tribulação. Um evento que nunca houve, nem tampouco haverá algo semelhante na história. Não existe. Quando Cristo vê que isso chegou no seu ápice, ele vem. Quando ele vem, o que acontece na sua vida? Os mortos ressuscitam primeiro. E nós somos o quê? Arrebatados. Para encontrar com o Senhor onde? Nas nuvens, nos ares. Exatamente. Quando Paulo ele escreve sobre isso, lá em 1 Coríntios, ele vai dar esse detalhe. Como que ocorre a transformação do nosso corpo? Olha aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia, as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, que é esse homem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por um homem, que é em Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas, olha esse detalhe. Mas cada um segundo a sua ordem. Há uma ordem. Aí ele diz, Cristo, as primícias. Tem uma vírgula aí. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Por que Cristo fez a primícia? Porque ele é o protótipo. Ele foi o primeiro que venceu a morte. Todas as outras ressurreições, Lázaro, aquele que estava morto lá e tacou o osso do profeta lá, tacou aquele corpo morto onde estava a sepultura do profeta e ressuscitou. Todos esses morreram novamente. O filho da viúva de Naim ressuscitou, morreu novamente. A filha de Jairo morreu novamente. Cristo, ele venceu a morte, por isso que ele é a primícia. Aí ele diz, cada um na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. É o que Paulo está falando. Os mortos ressuscitam primeiro. Aí ele diz, depois virá o fim. Quando que virá o fim? Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade do ar. Quando ele diz reino aqui, ele está falando isso aqui, ó. Milênio. Entregar o reino ao Pai. Mas vamos adiantar para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Versículo 47. De 1 Coríntios 15. O primeiro homem da terra. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno? São tais são os terrenos. O qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis, versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Note que são vários detalhes, amado, que a doutrina do pré-tribulacionismo não acha base. Por exemplo, eles dizem, o arrebatamento pode ser a qualquer momento. Não pode.
Por que não pode? Porque antes do arrebatamento tem que ter a ressurreição dos mortos, irmão. Então, aí o pregador fica lá empolgadão. Não, Cristo pode vir agora! Aí ele... Não pode. Por que não pode? Porque para ter o arrebatamento, primeiro precisa ter a primeira ressurreição dos santos. Então não pode o arrebatamento ser a qualquer momento, nem tampouco secreto. Porque a vinda parousia, ela é o quê? Visível. Mateus 24, 29 e 30. Que diz que todo olho verá e todo povo se lamentará. A vinda dele é visível, não é secreta. E o arrebatamento não pode ser a qualquer momento, porque primeiro tem que ter a ressurreição e depois o arrebatamento. O arrebatamento é levar todos até o Senhor. E o que será? Muitas pessoas confundem isso aqui também. Ó. O arrebatamento vai ser muito rápido, no momento, numa abrir e fechar de olhos. Não é isso que é o arrebatamento. A transformação do nosso corpo, que é tipo assim, ó, piscou, tô bonito. Piscou, opa, tô magro. Piscou, tirou a semente do pecado. Entendeu? Piscou, transformado, saiu a semente do pecado. Entende, amado? O que o texto quer dizer é isso. Num momento, 52, num abrir e fechar de olhos. Eu nem sei quantos milésimos de segundo deve ser isso. A piscar. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade, isto que é mortal se reveste da imortalidade, e quando isto que é corruptível se reveste da incorruptibilidade, e isto que é mortal se reveste da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, pela vida do Senhor, amado. Quando esses detalhes acontecem, a glorificação dos santos, o arrebatamento, nós entramos nesse período aqui, o milênio. Para que o milênio? Por que do milênio? Depois a gente vai estudar ponto a ponto. Por exemplo, eu já estava estudando e preparando o estudo sobre a ressurreição, a transformação de nossos corpos. Mas por que é o milênio? E é um milênio literal, amado, biblicamente. Por que vocês acham que haverá esse milênio? Por que é necessário? E na vida de Cristo, a guerra do Armagedon, tem esse detalhe ainda. Quando Cristo vem com a igreja aqui, Apocalipse 19, ele vem para instaurar o seu reino milenar, a guerra do Armagedon. Pós-guerra do Armagedon, reino milenar. Aqui, 1000 anos. O povo de Cristo vai estar aqui, reinando com ele, como a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Reinando com ele. Por que é necessário o milênio? Fala. Aqui tem um texto que fala que o Senhor vai prender Satanás por 1000 anos. 1000 anos, exatamente o período do milênio, não é isso? E nesse período, eu vejo assim que quando o Senhor derrama suas taças e suas trombetas, né? As taças da ira de Deus, né? O cálice da ira de Deus. Sim. É sobre aqueles que não creram em Cristo. Sim. Mas o que dá a entender é que nem todos esses vão morrer. E eles vão estar no milênio para presenciar como seria o governo, como é o governo de Deus. Porque lá o profeta Isaías vai dizer que é durante esse período que uma criança andará com um leopardo e o leopardo não vai atacar a criança. Vai haver paz, né? Tanto entre os homens, os animais e a terra. Aí só que no final, aí depois que se completar os 1000 anos, está escrito que Satanás é solto para ainda arrematar uma dessas pessoas. Vamos ler, já deixa aberto aí. Que mesmo vendo o reino milenar, ainda vão acreditar nele. E Sim. vão se reunir para atacar. Não é nesse ponto final que é o Armagedon? Não. Tem uma outra guerra, Gog e Magog. Essa guerra aí, final. Gog e Magog. Primeiro Armagedon, depois Gog e Magog.
Mas entre aspas, Marcelo respondeu aí a pergunta que eu fiz. Por que se faz necessário o reino milenar de Cristo na Terra? Porque quando a gente lê, a gente tem que entender o que está acontecendo. E vi a Nova Jerusalém que desce do céu para onde? Do céu para a terra, mano. Literalmente. A cidade de Deus na terra. E quem que vai habitar nela? A igreja de Cristo, o corpo transformado, glorificado. Interessante, é o texto que eu amo, 1 João 3,2. Ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porque quando ele se manifestar, parecer, parousia, visível. Quando ele aparecer, vinda. Seremos semelhantes a... Nós não somos igual a Cristo, somos semelhantes a ele. Igual é outra coisa, semelhante é outra coisa. Semelhantes a ele. E assim como ele é, nós o veremos. É a promessa que ele fez lá em Mateus 5. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, o reino milenar, por que se faz necessário? Porque aqueles que estarão vivos ainda, após aqui a grande tribulação e depois o derramamento das taças da ira de Deus, não acabará a terra, não acabará, e haverá ainda pessoas aqui, eles viram todo o governo do anticristo, mano. Agora eles vão ver o governo de Cristo. O que é o governo de Cristo? Durante um período. E aí tem um texto lá que a Bíblia diz que a folha da árvore é saúde para quê? Uma coisa é a folha, outra coisa é o fruto. Aí, pastor, Fala. se na volta de Cristo, né, que o corpo é glorificado, aqui embaixo 51 vai dizer que foi tragada foi a morte. Então, para esses que vão estar no milênio, que não acreditaram em Cristo, mas vão estar ali testemunhando, para eles também não haverá morte. Não, não. Depois, quando a gente for estudar só sobre o milênio, a gente vai ver esse detalhe. Não. Porque não haverá. Se não me engano, é o texto do profeta: aquele que morrer com 100 anos, estará novo ainda. Que é um milênio. E a folha da árvore, da vida, é saúde para quem? Para as nações, amor. Mas só que a igreja não precisa da folha. Interessante, né, amado? O maior sabe disso. A folha geralmente serve para quê? A folha de uma árvore, qualquer árvore. Para fazer o quê? Hã? Não entendi. Não, ela serve? a folha é. Não é o que ela faz. Para que ela serve? Alguém respondeu, foto assim. Não. Não é o que ela faz. Para que ela serve? Para fazer o que ela faz? Entendeu? Remédio, chá. E ela vai servir de saúde para as nações. Deus ainda vai dar essa graça, mano, para o pessoal que vai estar vivo no milênio. Vamos ler? Apocalipse 20. Versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um tempo, e vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Olha só, Cristo está julgando e a igreja está assentada junto com ele. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Interessante, olha só. Ele viu as almas daqueles que foram o quê? Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta. Ei, se ele está vendo essas almas aqui, ó, que foram degoladas pela palavra de Deus, e não viram a imagem da besta, esse pessoal que ele está vendo veio da onde? Veio daqui, ó. E como que a igreja não passa? Está vendo que existe texto aqui da checkmate? Dessa doutrina? Da checkmate. Não tem como.
Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então aqui ele já apresenta ali a primeira ressurreição, e quem passa na primeira ressurreição é bem-aventurado. Quem vai passar nessa segunda ressurreição, amado, vai ser bem-aventurado? Não vai ser. Então o trono branco, que é conhecido como juízo final, ele não é para quem está em Cristo, para quem está em Cristo, é para quem não está em Cristo. A segunda ressurreição, que vai ser lançada no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta, a morte, e esses aqui também irão para lá. Vou deixar só a guisa de informação aqui, textos em que a igreja reina com Cristo, amado, para a gente terminar dentro do tempo. Apocalipse 5, versículo 9 e 10, Daniel 4, Daniel 2, 44, Daniel 7, 26 a 27, 2 Timóteo 2, 11 a 13, 2 Timóteo 4, versículo 1, Mateus 6, 9. Interessante, né? A gente lê isso aqui e deixa passar batido. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Jesus Cristo diz assim, ó, portanto vós orareis assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí ele diz assim, ó, tanto na terra como no céu. Quando ele diz venha o teu reino, ele está apontando por quê? Milênio. Venha o teu reino. Pastor, Oi? só tirar uma dúvida que surgiu aqui agora. Sim. Pensamento. Não é a dúvida, é um pensamento. Então, nessa segunda ressurreição, vai estar os que morreram na vinda do Senhor, que depois que o Senhor retirou a igreja, né? Uhum. Aqueles que morreram durante o derramamento das taças da ira de Deus. Sim. E mais também os que estarão no milênio, que mesmo presenciando o reino de Deus, ainda vão ser seduzidos por Satanás quando ele for solto depois dos 1000 anos, para cercar o arraial do Senhor, não é isso? Sim, sim. Sim. Exatamente. Vamos continuar lendo o texto. Está aqui, ó. Eu parei no versículo 6 ou 7? 7, né? Agora é o 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Olha lá, então ele vai recrutar as pessoas, porque as pessoas vão ficar revoltadas, mano. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas o que vai acontecer? Ó? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. Por que o mar está entregando? Aqui, ó. E viu o mar entregando os mortos. Por quê? Porque eles não ressuscitaram na primeira ressurreição, mano. Estão lá, largados lá. Quando vai fechar tudo isso aqui, agora tem a segunda ressurreição. E aonde tem alguém que não é do Senhor, mano, ele vai vir à tona, para o trono branco. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, o Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o Hades, no caso o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. E aí, amados, pós o juízo final, a gente entra no período eternal, a eternidade. A eternidade, amado, é algo que tem os seus mistérios fechados. A grande questão, para a gente concluir, é: bem-aventurados, Apocalipse 22, 14, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Esse é o grande detalhe, amado, para habitar na eternidade. Aí sim, eternidade. Aí sim, extinção de tudo para todos. Aí aqui tem uma gama de referências aqui, eu posso deixar a nível de informação. Apocalipse 21, do versículo 1 ao 7. 2 Pedro 3, 11 a 14. Apocalipse 21, 27, diz assim, ó: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro do Cordeiro. Apocalipse 22, do versículo 2 a 5. E um dos textos mais lindos que para mim é 1 João 2, 25. Esta é a promessa que ele nos fez. Qual? A vida eterna. Essa, amado, de maneira resumida, é a ordem cronológica da escatologia, que nós entendemos ser a mais bíblica possível. A primeira vinda de Cristo, a encarnação do Verbo. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão ao céu. Era atual, a que a gente vive agora, Mateus 24, do 4 a 14. Guerra, rumor de guerra, peste, fome, terremoto, falsos profetas, falsos cristos. A última semana de Daniel. Detalhe, quando Cristo fala da ressurreição, ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 6, que a ressurreição se dará no último dia. Que último dia? O último dia da última semana. A ressurreição vai se dar aqui. Lembra que quando ele vai ressuscitar Lázaro, aí ele fala para Marta ou Maria? Eu confundo. É Marta. Para Marta. Mas eu vou ressuscitar ela. Eu sei. Como quem diz, eu entendo escatologia. Na ressurreição do último dia. Mas Jesus não está falando da ressurreição escatológica. Ele estava falando da ressurreição daquele momento. Ele não está falando da ressurreição escatológica. A ressurreição escatológica, ela é no último dia. Quando é o último dia que Jesus está falando, é a ressurreição do último dia da última semana de Daniel. Esse é o último dia da primeira ressurreição, que é a ressurreição do último dia. Entramos no reino milenar, trono branco, segunda ressurreição para condenação, entramos no reino eternal. Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A Bíblia diz: esta é a segunda morte. Pastor, então a última semana são 7 anos, né? Para a gente saber quando se inicia esses 7 anos. Quando for feito esse acordo. Quando for feito esse acordo. Paz. E lembra que ao longo da história vários acordos foram feitos, mas esse acordo vai ser diferente, mano. Porque entendemos de maneira escatológica que essa crise que atingirá o mundo, por exemplo, amado, a pandemia, ela foi um evento global, a gente pode dizer, global, atingiu o mundo, mudou toda a esfera do mundo. Esse caos que acontecerá fará com que ele ascenda ao poder e comece a tentar estabelecer o equilíbrio de guerra, peste, tudo isso aí. Quando esses acordos forem fechados e extirpar a guerra, e a gente pode apontar talvez essa guerra entre Israel e a Palestina, que vai ser um acordo que possa selar uma paz, a gente tem que ficar com a orelhinha em pé. Opa, não, peraí. E aí vai começar a mudar as leis, amado. E para que ele vai mudar as leis? Porque a igreja vai se levantar, pregando, apontando. Aí começa a censura, e de censura começa o queimar, perseguição. E lembrando também, pastor, que a gente
falam muito de um governo mundial. Sim, esse acordo é para isso. Ele vai vir dos 10 chifres, mas ele vai tomar a proeminência. Ele vai ser, ele começa pequeno, humilde. Ele começa humilde, mas depois a Bíblia diz que ele fica o quê? Grande. Ele se acende. Então, nesse governo dele, no que é referente à parte religiosa, ele vai querer agradar todas as religiões. Sim, é comunismo. E a igreja que serve a Cristo vai ser contra. Vai ser contra. E isso vai gerar a perseguição. Por isso que Daniel é importante, porque quando Nabucodonosor ele faz a estátua, ele quer que todo mundo, no período dele, logicamente, tanto que no texto, agora não me lembro exatamente qual texto, diz que Nabucodonosor governava toda a terra, era a terra do tempo dele. Ele constrói a estátua para que todo mundo, está escrito assim, adorasse a imagem. É uma forma de culto. Aí é o quê? Um ecumenismo. Mas a Bíblia diz que houve irmãos que não se dobraram, como não vão se dobrar nesse futuro. Lembrando que deu autoridade a ele para atacar os santos durante 42 meses. Sim. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quase o período de um mandato de um governo, quase 4 anos. Exatamente. O governo. E é isso que ele vai fazer. Governar. Aparentemente, no começo, com justiça. Mas depois ele quebra tudo. Quebra o acordo e tenta quebrar todos. Pastor? Fala. Foi bom detalhe que o Marcelo estava falando na questão do tempo. Sim. Antes aí. Eu também, tipo assim, a gente vê que na Bíblia fala de tempo no nosso corpo físico. Sim. Né? Mas os judeus eles não têm muito essa noção. Eles creem que Jesus ainda vai ser a primeira vinda. Estão lá fazendo aquela coisa de estudo, querendo montar o templo para ele e tal. O anticristo ele vai vir para se assentar naquele templo ali, mostrando para os judeus que ele veio. No caso, vai se manifestar para eles. Sim, como o Messias. Sim. E nós, a igreja de Cristo, vamos estar atento a esse evento, mostrando que quando acontecer esse evento lá, isso, como se fosse um sinal. Porque ele vai chegar como um Deus para eles lá e tal. A gente vai entender que ele é um anticristo dessa forma. Uma das, né? Uma dessas formas. Uma das. Até que manda até fugir, quando ele é Porque até porque é no meio de ter um sinal da gente identificar quando ele começar a se manifestar. Lembra que eu falei que o aspecto da perseguição se dará no local da sede do governo dele. Aonde ele estiver, irmão, quem estiver próximo ali, irmão, aí sim. Então, não é que acho que o templo em Jerusalém, né? É tudo lá, porque lá de Israel, as coisas todas lá. Então, o que o irmão está falando fez lembrar de uma fala que Jesus disse, que ele veio e os judeus não o recebeu, mas outro virá em outro nome e eles vão receber. Tem uma fala de Jesus que fala sobre isso. Uma passagem. Sim. Pastor, não como pergunta, mas sim depois procurar ver também, como eu não sei, Sim. comentar. Sim. Aí o texto fala assim, que o mar deu os seus mortos, o Hades também deu os seus mortos. O mar é um lugar físico, o Hades é um lugar, tipo uma dimensão espiritual. Sim, mas também deixa de ser um lugar. É um lugar. Aí eu fico assim em dúvida, tá? Falando em 2 tipos de lugar, um lugar Sim. de dimensão espiritual e um lugar físico. Sim. Mas são lugares. São lugares. Tanto o mar quanto o Hades. São lugares. Como ele fala da prisão também que ele deixou Satanás. É um lugar. Satanás está nas regiões celestiais. É um lugar. Uma dimensão espiritual? É. Mas não deixa de ser um lugar. Até porque nós cremos na realidade espiritual tanto quanto a material. Na verdade, até mais. Até mais. Então, pastor, para depois a gente também ver, o irmão estava falando ali, eu lembrei que quando Lázaro está num lugar chamado Seio de Abraão, Sim. ali está o espírito dele, o corpo dele, né?
Aí então quer dizer, na volta do Senhor, que ele vai, o morto vai ser ressuscitado, então esses que estão mortos no Senhor vão ressuscitar em carne, e esse espírito deles que está no seio de Abraão vem para eles. Vai se unir ao corpo. Então, da mesma forma, os que não morreram no Senhor, o espírito deles está no Hades, né? E retorna para esses na segunda ressurreição. Na segunda ressurreição. Para eles serem julgados ali no trono branco e ser lançado no lago. No lago de fogo, exatamente. Isso. Essa é a interpretação, corretamente. Amém, amados? Podemos ir ou vamos continuar? Amém? Vamos ficar de pé, amado, em nome de Jesus Cristo? Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça e pelo teu amor. Te louvamos, ó Deus, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Isso mostra, ó Deus, o poder e a capacidade do Senhor estar no governo e na direção da história do mundo. O Senhor nunca perdeu o controle, nem a direção da história. Por isso, Deus Santo, nosso coração se alegra no Senhor, porque a sua palavra diz que o Senhor também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia que, pela graça e por meio da fé, nós haveríamos de crer no Senhor. Como a sua oração sacerdotal diz, que o Senhor não ora simplesmente por aquele, ou seja, pelos apóstolos, mas por aqueles que pela sua palavra hão de crer em ti. E te louvamos, ó Deus, porque a sua graça nos alcançou, o seu amor nos atraiu, o seu amor nos alcançou, e hoje nós estamos aqui de pé na tua presença e te louvamos, ó Deus, e aguardamos ansiosamente o teu retorno, a tua volta, para que aqueles, ó Deus, que morreram no Senhor ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Por isso pedimos, ó Deus, a tua graça para permanecermos firmes na fé, porque escrito está, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Então, Deus, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa pouca fé, para nós perseverarmos, para nós não desanimarmos, para nós não sermos, ó Deus, pedra de tropeço para ninguém, ó Deus, e nem tampouco apostatar da nossa fé, mas que possamos, ó Deus, ser sal e luz para a glória do teu nome. Te louvamos, ó Deus, pela sua graça sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, da nossa nação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, do nosso estado. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que por mais que as profecias venham se cumprir, o nosso dever é orar, e a tua palavra diz para nós orarmos, ó Deus, para que a gente venha ter uma vida tranquila e sossegada, e nós esperamos e ansiamos isso, Senhor. Então, que o Senhor tenha misericórdia do nosso estado, da nossa nação, ó Deus, das famílias, ó Deus, dos pais, para a glória do teu nome. Nós pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor opere poderosamente, além daquilo que pedimos e pensamos, ó Deus. Nos dê uma noite de paz, uma noite de vitória, uma noite de bênção, que o Senhor possa continuar acrescentando em nós e que juntos, ó Deus, venhamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, todo aquele que crê e que recebe. Se você não disse, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor é por nós, e operando o nosso Deus, foi Ele que operou, ninguém pode pedir. A todos a paz do Senhor. Deus abençoe, uma noite maravilhosa, amado, em nome de Jesus Cristo.